Bom pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de atados preparando a Flybox, agora a gente vai atar uma ninfa para lambari, tá? Aqui na morsa eu tenho um anzol número 10. Eu estou fazendo esse anzol número 10 por questão de visualização para você, tá? Você pode atar em anzol menores para lambari, tá? Vou fazendo o número 10 para ficar melhor para você visualizar, certo? A ninfa, geralmente a gente quer que ela trabalhe mais no fundo, tá? Então a gente vai acrescentar aqui nesse anzol um pequeno lastro de chumbo, tá? Vou cortar aqui um pedacinho com cerca aqui de 1 centímetro ou menos, aí vai depender do tamanho do seu anzol, tá? Só para acrescentar peso na nossa mosca. Então eu vou envolver aqui a haste do anzol sem muito zelo, tá? Ah, esse aqui, o meu anzol é pequeno, eu não vou conseguir dar a volta nele. Você vai fazer o seguinte, então você não vai enrolar, tá? Como que a gente acrescenta peso na nossa ninfa sem enrolar o chumbo? Porque às vezes o anzol é pequeno, se você enrolar esse chumbo que você encontra, ele já tem cerca de 1 milímetro. Se a gente enrolar ele, vai ser 2 milímetros para cima e para baixo, mais a haste. Como que a gente acrescenta peso na nossa ninfa sem enrolar o chumbo? A gente vai atar nas laterais e em cima, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cama de fio de atado aqui. Vou cortar aqui cerca de 3 milímetros, pedacinho de 3 milímetros aqui de chumbo. Arame, chumbo, nunca corte com a ponta da sua tesoura, tá? Corte sempre com a base aqui para você não danificar o fio, porque a ponta da tesoura é para corte de precisão. Cortar fio, cortar pena, corte preciso. Então, corte grosseiro, como fio de chumbo, fio de cobre, arames, se você não tem outra ferramenta, só tem tesoura, corte com a base da sua tesoura, tá? Nunca utilize a ponta para esses cortes. Então, cortei aqui um pedacinho, tá? De 3 milímetros. Eu vou oferecer aqui para o meu atado na lateral. Vou deixar cerca de 1 milímetro aqui antes de chegar no olho, tá? Vou colocar um pedacinho de um lado, amarro com meu fio de atado. Vou cortar mais um pedaço. E amarrar aqui do outro lado. Esse fio de cobre, ele tem dois motivos, tá? O primeiro é justamente oferecer peso para a nossa mosca, né? A gente quer que ela afunde. E o segundo, ele também vai ajudar no shape da nossa mosca, no formato dela. A ninfa, a maioria das espécies de ninfa, você observar, o tórax ele é mais grossinho que o restante do corpo. Ele é mais cheio. Então a gente vai utilizar esse fio para esse efeito também, tá? Para não ter perigo que ele vire, que ele se solte, vou dar um pinguinho de cianocrilato aqui em cima. Vou espalhar com o bode para manter esse laço nas laterais da nossa ninfa, tá? E vou preencher aqui com o meu fio de atado. Vou preencher no final aqui e no começo também na frente aqui, ó. Deixar um pouco mais afunilado, certo? Você também pode não acrescentar lastro nenhum, tá? Aí fica a seu critério. Ah, não quero colocar lastro, não precisa também. Só vai afundar um pouco mais lento, mas vai afundar também.
Maravilha. Então a gente tem esse shape aqui, ó, funilado na frente, mais grossinho aqui no meio e afunilado aqui no final. Eu vou com meu fio de atado até no início da curvatura lá, ó. Agora eu vou utilizar aqui uma pena de galinha, pode ser qualquer pena, tá? Vou pegar aqui umas 3 cerdas. Vou unir elas aqui, ó. Ver se vai dar pra ver. E vou oferecer aqui no meu atado aproximadamente aqui o comprimento da haste, ó. Não muito compridas. Oferecer aqui. Dei 3 voltas, rebato elas para cima e passo com o meu fio de atado por baixo, tá? Para manter elas eriçadas para cima. Feito isso, podemos cortar aqui o excesso. Então aqui a gente já tem a cauda da nossa ninfa, tá? Se você quiser passar o fio de atado no meio, entre cada fibra, para espinar elas em 3 posições, você pode fazer também. Mas aqui no caso, na hora da pescaria não faz muita diferença, tá? É mais uma questão estética. Bom, aqui eu vou utilizar agora, eu vou fazer ela com o abdômen vermelho, tá? Você pode usar inúmeras cores. Aqui eu tenho um fio de viscose. Você pode procurar nas casas de costura viscose ou pesponto, vermelho no caso, tá? Eu tô utilizando, você encontra marrom, encontra verde, tem inúmeras cores, tá? Ele é uma trama de 3 fios torcidos, tá? Então se eu fizer o movimento inverso aqui, ele vai desenrolar, mas a gente não quer isso. Eu vou oferecer aqui no dorso da minha mosca e vou voltar travando esse fio até próximo da curvatura lá da cauda. E vou reforçar com o fio de atado cobrindo toda a extensão aqui. Lembrando que eu estou amarrando no dorso da minha mosca, tá? Não na lateral nem embaixo, no dorso. Ele está em cima de tudo aqui, ó. Faço uma cama bem compacta, bem firme, tá? Vou com meu fio de atado lá próximo do olho. Estaciono ele lá. Agora, ó, você vai perceber que se você torcer ele para um lado, ele vai desenrolar. Se você torcer ele para o outro, ele vai enrolar mais. Então a gente vai enrolar mais aqui, ó, para formar um fio bem compacto, tá? Feito isso, a gente vai começar a enrolar sentido o olho do anzol. Voltas paralelas umas às outras, tá? Dou uma volta, torço o fio, outra volta, torço o fio, outra volta, sem pressa, torço o fio, mais uma volta. A gente vai fazer isso até mais ou menos aqui no meio de onde vai ser o nosso tórax, tá? Note que a gente está formando aqui uma ninfa bem robusta, tá? Ela vai ficar bem gordinha. Torço o fio. E as voltas de fio vão fazer o que seria a segmentação do abdômen da nossa ninfa, tá? Cheguei mais ou menos onde eu quero aqui, que vai ser a altura do tórax, né? A gente divide a nossa mosca em cabeça, tórax, abdômen, tá? Então, rebato o material para cima, segura aqui com o meu fio de atado, mais uma volta, outra volta, outra volta. Maravilha. Posso aqui cortar o excesso. Vou aplicar uma gotinha de cianocrilato aqui só para firmar tudo no lugar. Maravilha. Aqui no caso, diferente da MyFly, a gente pode exagerar no fio de atado, não tem problema, tá? Você não precisa ficar tomando cuidado com a quantidade. Então aqui a gente formou o abdômen aqui vermelho da nossa ninfa, tá? Agora eu reservei aqui um pequeno pedaço de papel nacarado, ó, uma tirinha de papel nacarado com cerca de 3 milímetros. O papel nacarado ele é reluzente, tá? Para a gente construir o case, a estrutura que guarda as futuras asas da nossa ninfa, quando ela virar polpa e finalmente um mosquito ou uma dragonfly, que é a libélula. A ninfa já tem as características do case que guarda as asas, tá? Então a gente vai atar esse papel nacarado no dorso
da nossa mosca, tá? Voltado para trás. 3 milímetros que ficou bom, mais ou menos o diâmetro que a gente atingiu com a segmentação aqui de chumbo. Agora a gente vai acrescentar aqui, para dar mais volume e realismo, dubbing. O dubbing pode seguir o padrão, tá? A mesma cor, mas eu gosto de mesclar. Então, como eu fiz vermelho aqui, eu vou fazer aqui o que vai ser o tórax da nossa ninfa de preto, tá? Você pode fazer essa ninfa verde também para imitar a pulpa e a ninfa da Cádiz. Também funciona muito bem. Então aqui eu vou separar um pouco de dubbing preto. Vou preparar ele aqui, dubbing de lã, tá? Você pode utilizar dubbing de lã, pode utilizar esse dubbing, pode usar o dubbing natural também, se você tiver. Quem não tiver, confere na nossa loja lá, a gente tem bastante material, tá chegando mais. Tá? Se estiver precisando de material, é só conferir lá na loja, link na descrição. Então separei aqui uma mecha boa, tá? De dubbing. Creio que eu não vou usar tudo aqui, mas eu vou colocar no nosso atado. Se for muito, eu tiro. Reservo. Eu vou soltar mais linha aqui com o bode, que eu vou dividir esse fio de atado em 2. Certo? 2 fios. Ofereço aqui o meu dubbing entre os 2 fios. E espalho ele aqui por toda a extensão dos 2 fios. A gente vai fazer um dubbing twister. Feito isso, segura aqui com o meu indicador a linha e gira o bode, que ele está pendurado aqui. Eu vou girar o bode, ele vai torcer o fio de atado e vai travar esse dubbing no meio dos dois aqui, ó. A gente vai formar um chenille, tá? Mesmo passo que a gente fez na nossa Mayfly, ó. Torcer mais. Maravilha. Feito isso, a gente vai enrolar cobrindo todo o tórax da nossa ninfa. Ó, foi muito, ó, coloquei muito material aqui, ó. Você vai tirando aqui, tá? Não tem problema. Feito isso, a gente vai finalizar o nosso fio de atado aqui próximo da cabeça da nossa ninfa, aqui próximo ao olho, ó. A gente tem essa situação aqui, ó. Bastante pelo aqui, bastante dubbing, tá? A parte de cima eu rebato para as laterais, tá? Para não atrapalhar a gente. Rebato aqui o dubbing para as laterais, depois a gente vai tosar o excesso aqui. Fiz isso, eu rebato o nacarado para frente, ó, para a gente formar o case da nossa ninfa. Venho com o meu fio de atado aqui, ó, e travo entre o meu polegar e o indicador. Estou segurando o fio de atado aqui com o meu polegar e o meu indicador. Você vai entender o porquê. Com o fio de atado frouxo, eu desço ele aqui, posiciono na lateral de lá e puxo. Por que eu fiz isso? Se eu tentar, na primeira volta, já envolver o material, ele vai girar e vai atrapalhar o meu atado. Ele não vai ficar na posição que eu quero. Então eu faço isso para travar o material e evitar que ele gire, tá? Então aqui a gente já formou o case da nossa ninfa. Você vai ver que ele já fica reluzente, certo? Agora eu rebato novamente o nacarado para trás, rebato tudo para trás, as cerdas, todo o excesso de material e finalizo uma cabeça de linha aqui, ó. Feito isso, finalizo os nós. Aqui eu estou utilizando o fio de atado laranja, mas depois eu vou aplicar um marcador permanente, ela vai ficar pretinha, não vai ter problema, tá? Corto o excesso de linha. O nacarado aqui em cima, que eu faço o excedente aqui, ó. Eu levanto ele, dobro ele ao meio aqui, ó. Seguro dobrado e corto. A gente forma mais um pequeno detalhe aqui no case, como se fossem 2 micro asinhas aqui no dorso da nossa ninfa. Tá praticamente pronto. Agora o que eu faço? Com o bodkin, eu vou aqui puxar
essas fibras de dubbing para as laterais para fazer as patinhas da nossa ninfa. De um lado, de outro. Ficou uma ninfa bem volumosa, tá? Vai chamar bastante atenção dos lambaris. Beleza? Tenho as patinhas que eu quero aqui. Agora eu rebato tudo para frente e rasgo o excesso aqui, ó. A gente não pode deixar ela muito comprida também, tá? Isso aqui na água vai ficar bem ondulante, vai chamar bastante atenção. Também funciona para tilápia, tá? Aí é só dimensionar o anzol para a gente poder testar. É isso aí. Uma pequena ninfa para os nossos lambaris. Aqui ela está super dimensionada, tá? Eu fiz no número 10. Mas é só replicar esse passo a passo no anzol 14, 16, tá? Só espero que você tenha gostado. Por favor, curta, compartilhe. Bora tá aí pescar.